Oi, estamos aqui com você de novo no Agora Mãe. Muito obrigada por nos acessar. Hoje a gente está muito feliz recebendo a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, bom dia, Adri. A Fernanda, ela é a nossa mãe que escreve no nosso diário do site. Ela tem escrito as experiências dela, o dia a dia como gestante. E é o primeiro bebê, né? É minha primeira delícia! filhinha. Como você tá se sentindo aí com esse primeiro bebê e essa filhinha que tá vindo? Agora eu tô me sentindo muito bem, Adri, mas eu passei muito mal no começo da gestação, tive os enjoos, os famosos 3 meses pra mim foram bem clássicos. Mas agora eu tô muito bem, eu me sinto disposta para trabalhar, para fazer as minhas coisas, as minhas atividades. Por mais que eu esteja quase beirando os 7 meses, eu tô muito bem. Nossa, você tá quase 7 meses, você tá linda, parabéns. Muito orgulho ter você com a gente, viu? Obrigada. E aí, eu queria saber de você, Fernanda, o seguinte, me fala uma pergunta que te interesse muito em relação ao seu bebê. O que agora te preocuparia para ter pela primeira vez um bebezinho na mão? Eu acho que assim, pelo que eu converso com as amigas, pelo que eu leio na internet, enfim, todas as coisas que eu tenho procurado me informar, a dúvida maior é aquela: eu chego em casa com meu bebê e o que eu vou fazer? Porque a gente recebe orientação na maternidade, a gente faz o curso pré-natal, mas quando você se vê lá sozinha, tudo bem, com o marido, mas que também fica muito perdido pra caramba também, o que eu vou fazer com aquele bebezinho? Será que eu vou saber seguir a orientação dos profissionais? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou ter dificuldade? Para quem que eu vou pedir socorro? Então eu acho que isso é talvez um pouquinho que me aflige. Acho que é a dúvida de todas as mães que são a primeira vez, né? Na verdade, quando você está na maternidade, você tem toda a assistência da equipe e tudo mais, e da própria família que fica lá o tempo todo, mas a hora que você chega em casa e você tem que ficar sozinha com o bebê, realmente deve assustar. Principalmente porque assim, tem bebês que são mais calmos, mas tem bebês que são mais agitados. Eu não sei como é que a minha filha vai ser, então isso também gera um pouco uma ansiedade, né? Porque, e se for um bebê agitado? E se for um bebê que chora muito? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu não vou ficar estressada para não. E os primeiros cuidados. A Fernanda é odontopediatra, ou seja, ela trabalha na área de saúde com crianças, mas quando a gente é mãe, a gente não consegue ser profissional de saúde ao mesmo tempo. Com o nosso bebê, a gente realmente tem dúvidas e dúvidas básicas. E é isso que a gente vai querer saber agora, essas respostas, né, Fernanda? É sim. O aleitamento materno é fundamental para o bebê. Ele deve se manter até os 2 anos de idade, mas exclusivamente até os 6 meses. Alguns bebês, eles não têm condição de fazer o aleitamento materno e necessitam da introdução de fórmulas alimentares. E esse tipo de fórmula vai ser indicada para o pediatra de acordo com cada paciente. Existem fórmulas antialérgicas, fórmulas que dão menos gases, fórmulas hipoalergênicas ou extensamente hidrolisadas que evitam qualquer tipo de alergia, fórmulas de soja, leite integral. Então, essa informação deve seguir adequadamente a orientação do pediatra. Se um bebezinho começa com alguma alergia de pele, um vermelhinho no rosto, um vermelho no corpo, que começa a coçar, que você verifica que está diferente do normal, é importante levar para um pediatra, porque existe uma alergia ao leite. A alergia do leite não vem do leite materno, a alergia do leite vem do leite de vaca que a mãe toma. Então, existem orientações que devem ser dadas à mãe para ela mudar a alimentação dela, para que continue o aleitamento materno se essa criança tiver ainda menos que 6 meses e a gente consiga melhorar a qualidade de vida e melhorar a alergia. Algumas vezes é necessário parar com o aleitamento materno e entrar com fórmulas exclusivas, mas são casos diferentes e casos mais graves que é importante a orientação do pediatra ou do especialista em alergia neste caso. Outros tipos de alergia de pele também podem acontecer devido ao uso de produtos, tanto da mãe quanto do bebê. Então também na hora de lavar a roupa do bebê é importante você usar um sabão de coco, um sabão neutro, porque produtos muito químicos na hora de lavar a roupa do bebê também pode desencadear uma alergia na pele do bebê. Outros tipos de alergia acontecem depois que a criança começa o primeiro contato com os alimentos, no qual ela pode ter alergia a outros tipos de alimento, e aí tem que ser feita uma avaliação com um especialista. Muito obrigada!
Então agora a gente vai ensinar como dar um banho no bebê. Eu tô aqui com a Fernanda, que é mãe de primeira viagem. Ela vai ter a primeira aula dela de como dar um banho no bebê. Fê, então vamos começar. Então o bebê, ele é molinho, tá? Ele tem a cabecinha dele que tem ainda a moleira que não fechou. Na hora do banho, a gente vai segurar na cabeça, é o mais importante. Então você vai segura o bebê aqui, tá? Agora sim, você vai colocar a mão, um dedo aqui numa orelha e o dedão na outra orelha, tá? Então aqui a gente vai fechar a orelha para não entrar água. Então ela vai colocar um dedo em cada orelha, vai colocar a outra mão embaixo do bebê e vamos colocar ele dentro da água. Nesse momento, você consegue jogar água com a outra mão, não tem problema. O bebê tá apoiado, ele tá apoiado aqui na minha mão, que seria no fundo da banheira. O mais importante é você segurar a cabeça. E o banho começa de cima para baixo. Então, onde é mais limpo e vai descendo para onde é mais chuto, seriam os genitais e os pés. Então, a água, o sabão, você geralmente, o ideal é um sabão sem adstringente, sem sabão. Várias marcas têm esse tipo de sabonete. O ideal também é aquele que você consegue apertar para você não segurar na mão, é mais fácil de manusear. Você coloca o sabão, um pouquinho de água e aí você vai lavar a cabeça. Então, você começa lavando a cabeça sem se preocupar com o bebê aqui, só se preocupar com o rostinho. Lava a cabecinha, aí você pode pegar a água e joga a água. Não tem problema de jogar água no rosto, tá? Você vai jogar aqui, geralmente cai pra baixo, pode cair um pouquinho no rosto, não tem problema. Depois a gente vai fazer uma limpeza de rosto, do narizinho e do ouvido, junto com a otorrino, ela vai explicar um pouco mais. Aí você vai pegar do mesmo jeito e vai continuar passando pelo corpo, aí você desce, passa no genital e os pezinhos. E com isso você acaba o banho. Você vai pegar o bebezinho, a toalha, que vai ser seca, o bebê tem que ser bem macia, o ideal é com forro de toalha, para o bebê não se machucar e não irritar a pele do bebê. O ideal é a toalhinha que você coloque o capuz e enrole o bebê. Lembrar que antes do banho existem alguns passos que devem ser lembrados. Primeiro, aquecer a água na temperatura adequada antes de colocar o bebê. Então, no máximo 36 graus a temperatura da água. Você testa com o cotovelo ou você coloca um termômetro. Você já preparou o ambiente, ou o quarto está quentinho, ou o banheiro está quentinho, e você já lavou as suas mãos antes de começar a dar o banho no bebê. E já separou a roupinha, a fraldinha, tudo antes. Então, a hora que o bebê saiu, você enrola ele na toalha e ele tá pronto para seguir com os cuidados. Obrigada! Samira, eu quero saber como limpar o umbiguinho do bebê. E meu bebê menina, eu também tenho dúvidas de como higienizar a parte íntima da menina. Perfeito, Fê. Bom, ao nascimento, após o nascimento, o médico corta o cordão umbilical do bebê. Esse cordão sobra um coto umbilical de aproximadamente 2 a 3 centímetros e vai permanecer do lado externo da barriga do bebê por aproximadamente até 20 dias. Alguns bebês caem em 7, 10, 15 dias, não existe um padrão, nenhuma certeza para isso. É importante durante este período se higienizar regularmente o coto umbilical com álcool a 70% e um cotonete na raiz do coto umbilical. Essa limpeza deve ser feita às trocas de fralda e também após os banhos do bebê, seja ele de qual sexo for. Duas dicas importantes: a fralda pode ficar por cima do coto umbilical, não tem problema, não amassa, não aperta e não machuca. E outra dica importante é que não pode enfaixar o umbigo. Então muitas pessoas acreditam que se enfaixando o umbigo não vai ficar saltado durante a sua primeira infância, o que é um mito, na verdade, e não deve ser levado em consideração. O ideal então é só o álcool, a limpeza e a oclusão com a fralda. É bem simples. Após a caída, o desprendimento desse coto, por mais uns 10 dias essa limpeza deve ser mantida, porque ainda vão surgir secreções, sujidades de sangue, e tudo isso pode trazer alguma infecção para o bebê, porque nós temos na nossa pele bactérias que são naturais do nosso corpo e elas podem migrar para o umbigo, causando eventualmente uma infecção. Na dúvida, a gente passa um álcool a 70%, mantém essa limpeza até estiver completamente limpa e seca a cicatriz umbilical. No caso da higienização da menina, a limpeza é muito importante em relação ao sentido da sua limpeza. Sempre de frente para trás, com algodão úmido, em água morna, tá? Porque no ânus nós também temos bactérias que, se levadas à vagina, podem
trazer infecções ou até mesmo alguns corrimentos. Para as meninas é importante saber que a região vaginal pode ser um pouquinho vermelha, inchada e nos primeiros meses, até um mês e meio, 2, podem surgir secreções amareladas ou esbranquiçadas ou mesmo com um pouquinho de sangue. Não se assuste, isso é normal por conta das ações hormonais maternas. Então as mães passam esses hormônios durante a gestação, a filha ainda tem essa quantidade de hormônios e acaba manifestando esses sintomas. Não desaparecer em 2 meses, aí sim, procura um pediatra de confiança, pediatra do seu filho, e ele sim vai te dizer se está normal ou não. No caso do menino, higienização normal, também com algodão, água morna. Não precisa fazer exercício no prepúcio, que é aquela pelinha que cobre a glande do pênis. Tá? Atualmente, essa recomendação não é mais aceita. Alguns pediatras gostam de fazer o exercício como uma forma preventiva. Não tem problema fazer. O importante é que ele te ensine como fazer, para que você não machuque o seu bebê. O recém-nascido, então, eu sou do time que acredita que quanto menos você mexe numa criança recém-nascida, melhor é. Então, na hora do banho, é a higiene com o sabão, sabonete líquido, sem adstringente. E no que você lava a cabeça do recém-nascido, essa água já vai descendo para o rosto e daí você vai passando na mão e no nariz, fazendo essa limpeza. Depois que tira da água e que daí vai secar com a toalha, enxugar, secar o rosto e toda essa região de nariz e ouvido simplesmente com a toalha, tentando evitar o máximo possível o uso das hastes flexíveis, principalmente em nariz e ouvido e assim, evitar ao máximo o uso desse produto. Quando você fala de bebê, você tem a ideia de que ele vai ficar exatamente na posição que você vai colocar, mas ele não é um boneco, eles têm um movimento, então as hastes, elas podem realmente machucar esses orifícios que são muito delicados, a pele é muito delicada, então só com a toalha você seca bem. Se por algum motivo você percebe que não está conseguindo fazer uma higiene adequada, principalmente do ouvido, do pavilhão auricular, aí você pode fazer uso eventualmente desse produto, mas não podendo, é melhor usar apenas a toalha. E hoje a gente veio no consultório da odontopediatra, da doutora Doris Rocha Ruiz, porque a Fernanda veio fazer as primeiras perguntas para o odontopediatra, né, Fernanda? É verdade. Ah, que delícia. E aí, como a doutora Doris já falou em outra situação, a gestante tem que ir ao dentista sem medo e pelo menos uma vez a cada trimestre. Mas desde que ela se sente bem confortável. Você está confortável aí, Fernanda? Tô muito confortável. Ah, então tá bom. Então agora eu gostaria de saber quais são suas dúvidas ou as dúvidas possíveis que a mãe pode ter durante a gestação para perguntar para o odontopediatra. E da doutora Doris, eu queria saber as dicas dessas dúvidas das mães. Então, assim, que dicas que a mãe, enquanto está grávida, pode ter para as primeiras orientações no odontopediatra? Doris, a minha dúvida é a seguinte: o bebezinho recém-nascido, a gente deve fazer limpeza da boca, usar gás, usar fraldinha, não deve fazer? Como é que faz? Então, Fê, o que você pode fazer de melhor para o bebê é o aleitamento materno. E na realidade, para sua tranquilidade, que você vai pensar em limpeza do corpo inteiro do bebê, mas nessa fase, com aleitamento materno, você não precisa fazer nada. O próprio leite materno protege toda a cavidade oral. Então, os cuidados que você tem que ter são externos com a boca. Se as pessoas que vão te visitar, os parentes, familiares, os cuidadores, eles higienizam adequadamente as mãos. O cuidado com higiene para evitar o quê? Que o bebezinho coloque a mão na boca contaminada. Então, assim, existem situações de contaminação para a boca, como o sapinho, que é a candidíase, ou herpes, estomatite herpética, ou mesmo outras doenças de saúde geral que podem ter por esse contato. Então, com a boca não faça nada, mas procura ter higiene pessoal e dar um cuidado quando as visitas forem chegando para limpar as mãos, lavar bem as mãos antes de acolher o bebê. Mas você falou do leite materno, da amamentação no peito, mas e se eu tiver qualquer problema ou qualquer dificuldade ainda nessa primeira fase, meu bebê precisar entrar com complemento, usar
mamadeira, enfim, ainda assim não precisa fazer higiene nenhuma? Então, fique tranquila que você vai conseguir, que toda mãe consegue. Mas digamos aquela gestante que tenha tido um problema de saúde, uma questão emocional, ou a mãe que na realidade ela está adotando a criança, então ela recebe fórmula. Então o cuidado seria, não se preocupe com a boca nesse primeiro momento de 0 a 28 dias. Vamos nos preocupar com os bicos de mamadeira e os bicos da chupeta, né? Então o modelo ideal do bico, esse bico deve ser anatômico, e quem deve selecionar é o odontopediatra, porque ele que conhece toda a cavidade da boca, tamanho, a dimensão, o formato, de segurança inclusive para o uso do bico, né? Mas da parte de higiene, a esterilização adequada de todos esses utensílios que o bebê utiliza. Ah, que bom.